Bom, para a gente falar um pouco mais sobre esse processo de reconstrução do Japão, eu vou conversar agora com Fernando Zilvetti, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Ele está no nosso estúdio em São Paulo. Boa tarde, Fernando. Muito obrigada pela sua participação. Estamos falando aí em números astronômicos para reconstruir um país, né? Agora, além dos valores financeiros, existe toda uma organização, uma logística para lidar com uma situação dessa, né? Por onde se começa a reconstruir um país? Boa noite, Leilani. É um prazer estar falando para vocês, infelizmente, sobre uma tragédia. Mas enquanto você mostrava os números das doações e também o que está sendo feito no nível internacional e como chegar esses recursos até o destino, eu lembrava do que aconteceu no ano passado com Haiti, em que, em certo momento, se declarou que seria melhor evitar que se fizessem doações ao Haiti, porque havia uma dúvida grande se o dinheiro chegaria até a ponta da reconstrução do país. Isso, sem dúvida, não acontece no Japão. O Japão é um país extremamente organizado, de instituições fortes, em que você pode ter pelo menos uma expectativa de que as doações que serão feitas chegarão até a ponta num sentido de reconstrução de tudo que precisa ser feito naquele país num momento de crise como esse. Deixa eu te interromper um pouquinho, Fernando. Pois é, você acha que nesse aspecto isso cria maior credibilidade e maior disponibilidade, disposição das pessoas, das empresas, das organizações de participar dessas doações, de fazer as doações, acreditando que isso realmente vai ser bem usado? Sem dúvida, porque uma grande dúvida de quem contribui é saber, será que o dinheiro chega para quem precisa? Há um ano atrás, essa dúvida foi lançada por organismos internacionais, instituições supranacionais, que queriam que se fizessem doações, como os Médicos Sem Fronteiras, para chegar até o Haiti. E a dúvida é, será que o dinheiro chega a ser empregado naquilo que você precisa? Isso era uma dúvida em relação ao Haiti. No caso do Japão, essa dúvida praticamente inexiste, porque é um país com muita responsabilidade fiscal, um país de instituições sólidas e que, lógico, tem escândalos financeiros como todo mundo, mas que, em linhas gerais, é confiável, as instituições são confiáveis e o Estado é presente. O Japão tem um histórico de um Estado presente em todos os setores. Agora, já que você puxou esse paralelo aí entre as duas situações, o que a gente pode ver é que os dois países viveram um terremoto, mas eu acho que para aí, né? Porque a partir daí são situações totalmente diferentes. A gente viu, eu lembro bem no Haiti, saques, problemas, violência, e o que a gente vê no Japão, as imagens mostram, é uma disciplina, uma tranquilidade, um povo concentrado já em refazer a vida. Sem dúvida, nós estamos comparando países de culturas extremamente diferentes. O japonês, culturalmente, é diferente do haitiano. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. O Japão tem polícia, o Japão tem soldados, o Japão tem gente, tem poder público. O Haiti não tem isso até hoje. Então, passou um ano e continua no Haiti, o povo vivendo em favelas, vivendo sob tendas humanitárias, tendas que são destruídas, são vendidas, são alugadas. Então, há uma grande incerteza como vai ser a reconstrução do Haiti um ano após a tragédia. Enquanto no Japão, você vê as imagens na televisão, a organização. A organização, claro, é da cultura do japonês, mas essa cultura veio através de um Estado presente, ela não nasceu do nada. Essa organização é feita através do Estado. Todo mundo está organizado, mas a polícia está lá, o Estado está presente em todas as ações humanitárias. Ainda falando sobre esse início de reconstrução, né, me impressiona muito a quantidade de lixo, de destruição que vai ter que ser retirado das cidades para que se comece uma construção, né? Como é que a gente poderia falar mais ou menos as prioridades, o passo a passo de refazer um país como o Japão? Olha, é muito difícil fazer uma previsão, mas contando de outros
casos de catástrofes naturais e guerras, a reconstrução começa pela infraestrutura. O que precisa ser restabelecido imediatamente são os serviços essenciais de água, luz, telefone, as estradas, o transporte público, a saúde, as escolas, os hospitais. Tudo isso precisa voltar a existir como antes do terremoto e do tsunami. Essa é a prioridade máxima. Agora, a gente estava falando também ali sobre a possibilidade, quer dizer, o lado ruim e o lado talvez que possa ter alguma vantagem disso. A economia do Japão andava com problemas, com dificuldades, e é horrível, mas enfim, depois de uma catástrofe dessa, várias empresas vão ter que entrar em ação e pode ser que dê uma mexida na economia do país? Olha, deixando, como você disse, de lado a questão da tragédia, para a construção civil é uma boa notícia a necessidade de reconstruir um país. Então, só o que vai ter que ser refeito em matéria de infraestrutura, de portos, aeroportos, estradas e ferrovias, é uma quantidade de obras e dinheiro que vai ter que ser canalizado para essa finalidade que realmente movimenta toda a indústria de construção civil de qualquer país. E dá para a gente ter uma estimativa de tempo de reconstrução ou ainda é muito cedo para isso? Olha, eu acho cedo, eu acho prematuro qualquer previsão que se faça nesse sentido, porque não há ainda um mapeamento do que foi destruído e qual o comprometimento daquilo que não foi destruído, mas foi comprometido. Então, pelo menos não está disponível na imprensa. Então, é muito difícil saber quanto isto vai demorar. O que se sabe é que, como o japonês também é pródigo em questões de cooperativismo, tudo aquilo que depender da organização da sociedade civil, o Japão ganha em comparação com outros países que não têm essa organização. Basta ver que as cooperativas no Brasil nasceram com japoneses, ou seja, os japoneses são naturalmente organizados de modo a cooperar tanto na limpeza, como você disse. Então, para limpar todo esse lixo, não é só máquina que resolve isso, precisa ter organização, precisa ter uma estrutura cooperativa que viabilize toda essa limpeza, que proporcione a volta dos serviços básicos, que pelo menos possa caminhar tranquilamente pelas ruas. E esse é o momento do povo japonês, então, mostrar toda a sua capacidade, né? Professor Fernando Zilvetti, muito obrigada pela sua participação e pelas suas análises aqui na edição das 6. Foi um prazer. Um prazer foi meu, muito obrigado.